evangelista Natan tá ali, ó. Glória a Deus. Mas quando me prometendo vir aqui, eu falo, olha, aí hoje que eu não dei nada, ele apareceu. Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra aqui em Gênesis, capítulo 16, uma palavra bem conhecida. O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração e eu quero estar compartilhando com vocês nessa noite. Gênesis, capítulo 16. Amém? A tradução é um pouco diferente, mas Deus irá falar da mesma forma. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão e seu marido viviam em Canaã. Foi nesta ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Amém? Pula o verso 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Suri, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei todos os seus descendentes, que ninguém poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Amém? Agora vai lá no capítulo 21, verso 2. Aleluia! Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque, o filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque. Verso 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas eu lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado no ombro dela, despediu com o menino. Ela se pôs o caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Amém? Aleluias. Essa aqui é uma palavra bem conhecida, a qual a história aqui em Gênesis vai nos dizer sobre Abraão e sobre Sara. Ali no início eles tinham um nome agora deu branco, Abrão e Sarai. E ali o Senhor ele tem um encontro com eles, com Abraão. Eu vou falar Abraão e Sara. E a Bíblia nos fala que ali Deus ele vai fazer uma promessa para Abraão, falando assim para Abraão: Abraão, saia do meio da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E ali Abraão ele
começa, ele obedece ao Senhor, ele sai dali do uso dos caldeus e vai peregrinando. E o Senhor, ele vai conduzindo Abraão e Sara juntamente com seu sobrinho Ló. E a Bíblia vai nos falar que quando Deus ele tem um encontro com Abraão, ele já fala: Abraão, eu tenho algo contigo. E Deus ele já vai liberando a promessa sobre a vida de Abraão, aleluia, falando que de Abraão viria o seu descendente, que a sua nação seria inumerosa, que seria como as estrelas do céu, como as areias do mar, que não poderia contar, aleluia. E toda vez que Deus se encontrava com Abraão: Abraão, eu vou te dar filhos, da tua nascerá um filho, aleluia, tu vai ter um herdeiro, creia somente. E a Bíblia aqui mais para frente vai nos dizer que onde Abraão habitava juntamente com sua esposa, a terra vai passar por uma grande fome. E a Bíblia nos fala que eles vão descer para o Egito atrás de alimento. E Abraão vai falar para a tua esposa, Sara: ó, chega lá no Egito, não fala que você é minha esposa, porque você é uma mulher muito linda, muito bela, aleluia. E aqueles homens ali do Egito, vendo que aquela mulher, ela era bonita, ela era bela, eles foram falar para o rei: ó, tem uma mulher aí que ela é muito linda, rei, ela é muito bela, ela é muito adornada. E o rei fala assim: traga ela até a mim, aleluia. E a Bíblia nos fala que Abraão fala para eles que você é minha irmã, para também que eles me tratem bem, aleluia. E o rei leva essa mulher para dentro do palácio, presenteia Abraão com jumentos, ovelhas, com servo, aleluia. E assim como o pastor já ministrou sobre essa palavra, a Bíblia não fala, a Bíblia não relata, mas os historiadores vão falar que provavelmente Agar ela foi nessa leva, quando Abraão saiu do Egito levando servos e servas, aleluia. E eu nesta noite não quero focar sobre a história de Agar, sobre a história de Abraão, sobre a história de Sara. Eu quero focar sobre a vida de Agar, uma serva, uma egípcia, aleluia, que foi para servir dentro da casa do seu
e entregar. Vocês estão entendendo, igreja? O que Deus está falando para você nessa noite é para você passar pelo processo de gerar. E Deus está falando, não entrega, porque é teu a promessa. E a Bíblia vai nos falar que passando-se um tempo, Sara, ela sabe que Agar está gerando. E aqui a Bíblia vai nos falar que Agar, ela começa a caçoar da sua senhora. E aquilo ali acaba com Sara. E Sara, ela chega diante de Abraão e vai indagar em Abraão. Aleluias. E ele fala assim: faça o que você quiser, pois a serva é sua. E ali Sara começa a humilhar Agar de todas as formas. Que chega um tempo que Agar fala: eu não aguento essa humilhação, eu vou fugir daqui. A Bíblia nos fala que Agar, ela foge para o deserto, aleluia, perto de uma fonte de água, ali no deserto de Sul. Mas a Bíblia nos fala que o anjo do Senhor aparece a Agar e pergunta: Agar, de onde vem e para onde vai, Agar? De onde vem, para onde vai, Agar? Aí ela responde assim: eu venho da casa da minha senhora, pois ela tem me humilhado muito. Aí ele fala assim: Agar, volte para a casa da sua senhora e se submeta. Sabe por quê? Tem humilhação que o Senhor permite. Você está falando assim: eu não aguento mais ficar nessa casa, eu vou me divorciar, eu não aguento mais esse trabalho, eu vou sair dele. O Senhor fala assim: ei, volte para casa e se submeta, porque eu estou no controle de toda a situação. O anjo do Senhor, quando fala o anjo do Senhor, uma teofania, o próprio Deus desceu para encontrar Agar. A Bíblia nos fala que o anjo do Senhor encontrou Agar. E o anjo do Senhor nessa noite, ele está aqui para te encontrar, Agar. Agar, ele fala: Agar, serva. Mas nessa noite o Senhor fala: ei, Agar, intercessora, pregadora, ele veio te encontrar nesta noite. Glória a Deus. Aí eu imagino a história de Agar triste, que a palavra do Senhor fala que ela estava triste. Aí você se encontra triste naquele cenário ali no deserto. O Senhor, ele te encontra, ele tem um próprio encontro com você. Você acha assim: agora Deus vai dar um basta no meu sofrimento, porque não é possível. Aí o Senhor falou assim: volta e se submeta, porque eu estou no controle da situação. Volta e se submeta, porque eu estou no controle da situação. E ela volta e ela vai falar assim: glórias a ti, meu Deus. Aleluia. Deus de Deus. Aleluia. Ela fala assim: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Deus, ele te viu nesta noite. Aleluia. Deus, ele te viu nesta noite. O mesmo Deus que te vê aqui, ele vê a tua família lá em casa. O mesmo Deus que te vê aqui, ele vê o teu filho em casa. O mesmo Deus que te vê aqui, ele vê o teu marido em casa. O mesmo Deus que te vê aqui, vê a tua família na Bahia, no interior, em Fortaleza, não importa onde for, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está aqui, ele está lá, ele guarda aqui, ele guarda lá, ele vê aqui, ele vê lá. Tu és o Deus que me vê. Tem um louvor que fala
e ela se submete. E a Bíblia vai nos falar, assim como eu li, que ali passando-se 10 anos, Abraão e Sara vai ter um filho, a qual promessa que o Senhor fez a eles. A promessa se cumpre, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa, aleluia. Mas Ele é um Deus que, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o ano, não importa as horas. Deus, Ele não trabalha no meu tempo, Ele não trabalha no seu tempo. Ele trabalha no tempo dEle, no momento dEle, do jeito que Ele quer, porque a gente queremos a bênção para agora. Mas se Deus entregar agora, Ele sabe que a gente não tem capacidade de cuidar agora. Então, primeiro, Deus, Ele está formando o teu caráter, Ele está te ajudando, trazendo amadurecimento para você poder suportar a bênção que Ele tem. E quem é mãe aqui sabe como que é suportar a bênção de um filho. Difícil. É difícil. Eu fiquei 10 anos pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero gerar, eu quero gerar. Eu ia no médico, dando, você não tem nada. Mas como assim? Fazia exame e você não tem nada. Eu quero gerar, Senhor, eu quero gerar. E hoje eu sei que naqueles 10 anos que eu não podia gerar, Deus estava tratando de mim, formando meu caráter e querendo saber de mim se realmente eu queria gerar. E Ele viu que eu queria gerar, aleluia. E Deus desceu te fala, você vai gerar, Sara, você vai gerar, aleluia. Tem uma assim que vai determinar, o Senhor Ele determina o tempo, mas vai gerar. Eu não estou falando de seu filho físico, mas eu estou falando de gerar a bênção. Gerar a sua vida espiritual, gerar o teu ministério, gerar o teu chamado, gerar o teu louvor, gerar a tua adoração, gerar a tua entrega, aleluia, e gerar a tua renúncia. Aleluia, meu Deus. E gerar leva um processo. Aquele processo para a gente que é tentante é o processo de esperar, e quando começa a gerar, a gente fica todo mês, ai, agora eu vou perder. Ai, será que agora eu vou perder? Será que agora eu vou perder? Mas a gente esquecemos que Deus falou assim, vai gerar e não vai morrer. Vai gerar e vai nascer. Vai gerar e não vai morrer. Mas a gente somos tão seres humanos, incrédulos daquilo que o Senhor fala. Aí a gente estamos gerando e pensando, Senhor, qualquer hora essa criança vai abortar, qualquer hora eu vou levantar, vai ter um sangramento e eu não vou conseguir levantar, eu não vou conseguir adorar, eu não vou conseguir pregar, porque daqui a pouco aquilo que o Senhor colocou dentro de mim para me gerar, eu vou abortar. E o Senhor fala, não vai abortar, porque eu já cerrei, eu já costurei tudo aquilo que está aberto. Você vai gerar, a criança vai nascer, não tem sangramento, não vai ter. Entende, irmãos? Eu não estou falando de gerar bebê, eu estou falando daquilo que o Senhor colocou dentro de você, que você tem gerado dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Porque nós carregamos dentro da gente o chamado, a obra, aquilo que o Senhor tem na nossa vida, a gente carregamos dentro da gente. Glória a Jesus. E voltando para a palavra, e ali a Bíblia vai nos falar que Sara, ela dá a luz ao filho Isaac. E como Abraão já tinha por volta de 100 anos. E quando aquele menino tinha 8 dias de vida, ele vai circuncidar a criança. Aqui, assim como o Senhor, depois vocês vão ler um pouco mais da história, é bem interessante, é bem legal. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, eu te aconselho. Aleluia. E ali a Bíblia mais para frente vai falar que o Senhor ele aparece a Abraão e fala, Abraão, eu quero que você circuncisa todos os homens, aqueles que nascerem dentro da tua casa e aqueles que vierem de outros lugares para dentro da sua casa como servos. Então aqui, Abraão estava cumprindo aquilo que o Senhor pediu para ele. Ele circuncidou Ismael com 13 anos, agora ele vai circuncidar Isaac com 8 dias de vida. E a Bíblia nos fala que passando quando o tempo, quando aquele menino ele é desmamado, Isaac ele é desmamado, Abraão vai preparar uma festa, e aquela festa para comemorar o desmame daquela criança. E a Bíblia nos fala que ali Sara estava na festa, e ela olha para Ismael e vê Ismael rindo da cara do seu filho. E Sara ela fica muito brava e chega diante de Abraão e fala, o seu filho, juntamente com aquela serva sua, tem caçoado do meu filho, despeçam eles agora, porque ele não vai ser herdeiro daquilo que é seu, pois o meu filho é o herdeiro. E a Bíblia nos fala que Abraão ele se entristece com aquilo.
E deserto é lugar de encontro. Eu achei interessante, porque imagina o cenário, as pessoas pensando assim: como que alguém vai prosperar no deserto? Só que as pessoas não entendem que por mais que a gente passe no deserto, não está faltando alimento, não está faltando dinheiro, a conta está sendo paga, a roupinha nova tem chegado, porque Deus ele te coloca e ele fala: abre o olho e vê a fonte de água que está aí. Aleluia, meu Deus, tremendo, Jesus, aleluia. Grão de Deus, aleluia. Só que eu não quero falar, eu não quero enfatizar a parte que Agar fica no deserto com Ismael, e ali Deus prospera ele, e dele nasce uma grande nação, e ela casa ele com uma egípcia, aleluias. Eu quero falar que nós agora estamos vivendo em um tempo a qual passar pelo deserto é necessário. Passar pelo deserto, você e Deus, é necessário. Deus está falando assim, que muitas das vezes falando assim: Senhor, eu estou no deserto, não tem ninguém para me ajudar, não vem um para orar por mim, mas o Senhor fala: eu estou com você no deserto, Agar. Abre o teu olho aí e contempla a fonte de água. Se sentir sede, bebe da água. Está com fome, come do pão. Se estiver seco, não, bebe da água. Qual é a água? É a palavra que fica lá. A Bíblia que fica no seu quarto, que fica na cozinha, que fica na sala. Bebe. Aleluia. Passa. Deus fala assim: passar pelo deserto. Aleluia, meu Deus. Mas Ele não quer que a gente permanecemos. Aleluia. Mas se Ele quiser também que ficamos, Ele cuida. Oh, glória a Jesus. No deserto, Deus ele extrai o melhor de você. Porque as nossas dores faz a gente se depositar 100% ao Senhor. É Deus, aleluia. Era que nem Ana, ela sobe ali em Siló. E a Bíblia nos fala que o Senhor tinha encerrado a madre de Ana. E todos os anos eles subiam ali para sacrificar o Senhor, juntamente com seu esposo Eucana e Penina, que tinham seus filhos, inúmeros filhos. E a Bíblia nos fala que Ana, ela chega ali dentro do templo e ela chora. Ela não tem palavras para falar, ela apenas movia mesmo, gemia com os seus lábios. E ele, sem entender, chega nela e fala: ei, mulher, aparta-te de ti o vinho da tua boca. Aí ela fala assim: ah, meu Senhor, se tu soubesses, a tua serva está só amargurada de espírito. Ali você não vê ninguém ao lado de Ana, você só vê Ana e o propósito no coração dela. Você só vê Ana no deserto, a qual ela se encontra, aleluia. Ninguém entendia aquela mulher, mas o Senhor entendeu aquela mulher. Aí ele fala assim para Ana: ei, Ana, que Deus lhe conceda a tua petição. E a Bíblia fala que Ana descendo com Eucana, eles vão ter um momento deles íntimo, e Ana gera Samuel, aleluia. Quando Ana entendeu que o propósito era falar: Senhor, se o Senhor me der, eu te entrego. Quando Ana entendeu que o propósito era gerar e entregar para o Senhor lhe concedeu e deu a ela um filho. Aleluia. E depois de Samuel, ela gerou outros filhos. Aleluia. Amém? Assim é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero agradecer desde já. Amém. Estava bem nervosa, quase o meu irmão ali na tele saiu e falou: eu vou pregar.